Bom dia, pessoal! E aí, como estão? Estamos começando hoje mais uma aula. E já imaginaram por que eu estou caracterizado assim, ó? Já pensaram aí? Pois é, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre um texto muito importante e também muito interessante, muito legal. Nós vamos falar sobre relatos de viagem. Você pega aí o seu livro, abra na página 113 e vamos aprender um pouco mais sobre este assunto, ok? E aí, gostaram da minha caracterização? De acordo com a aula, olha só, tudo top aqui. Vamos lá. Vamos ler aí conhecimentos prévios, que é pra gente ir se aprofundando mais no conteúdo, entender um pouco melhor sobre este assunto, ok? Em nossa vida vivemos muitos momentos marcantes, principalmente viagens. Procure se lembrar de alguma experiência ou viagem que você tenha marcado tua memória e seria interessante relatar para outras pessoas. Pode ser fatos, lugares, objetos, situações, enfim. O que mais chamou sua atenção? Procure relembrar os detalhes que podem enriquecer teu relato. Ao retornar dessa viagem, você procurou contar a alguém o que aconteceu, como é que foi essa viagem, o que significou para você, aonde você foi, quais os locais, os valores, enfim, como é que foi a viagem. Tudo isso você já pensou em contar para alguém? Você já passou por uma viagem e contou para alguém? Por exemplo, viagem de férias, ou foi para o interior, foi para um parque, alguma coisa assim, você saiu da cidade onde você mora e foi para outra cidade, visitar outra cidade, conhecer, e você relatou isso para alguém? Pois é, isso é o tema de hoje, relato de viagem. E o 4 diz assim, ó: você acha que as nossas experiências são importantes para outras pessoas? Será que você acha isso? Pois bem, será que um relato de viagem pode despertar em alguém o desejo de conhecer este mesmo lugar que você foi? Pois é, minha gente, nós vamos falar hoje de um texto bastante interessante, um relato de viagem, que ele vai o quê? Trazer informação, ele vai falar sobre o local que você foi, ele vai entreter, né? Vai trazer, digamos assim, uma diversão, algo atrativo para quem está lendo, assistindo ou ouvindo aquilo que você diz. Vai conhecer, vai ser algo que vai nos fazer conhecer melhor a nós mesmos, porque vamos colocar para fora as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que a gente passou. Como também vamos descrever, relatar, contar como foi, falar sobre o que mais gostamos, também aquilo que não gostamos, as experiências, os locais, os valores, os sabores. Isso é muito importante no relato de viagem. Você falar das experiências gastronômicas. Gente, ó, o sinal de delícia. Libras. Vê não. Delícia. Falar das delícias daquele local. Podem ser as delícias literais. Lembra que a gente falou do sentido literal e sentido figurado? Pronto. Podem ser as delícias literais, como o que, por exemplo? Como as comidas mesmo, as bebidas, enfim. E pode ser no sentido figurado as delícias em relação às coisas boas que tem naquele lugar. Pois é. Então, no relato você vai colocar as experiências que você passou, que você adquiriu naquela viagem, durante aquela viagem. Isso é um relato de viagem. Você vai relatar o que você vivenciou, o que você presenciou, como é que foi esta viagem, para onde você foi, o que você fez lá, com quem você estava, você pode colocar também os locais que você visitou, os valores, você pode colocar tudo isso. Você pode dizer o que você mais gostou. Por exemplo, eu fui em tal restaurante, então o prato mais conhecido de lá é esse, mas teve um que eu gostei mais do que esse daí. Então você relata, você conta a história, você narra o que aconteceu. Isso é um relato de viagem. E é muito interessante porque, por exemplo, como a gente leu aqui, através do relato que você dá daquele local que visitou, você pode levar a outras pessoas quererem conhecer, quererem visitar o local que você foi. Não é interessante? A gente não fica com vontade de, por exemplo, quando vê alguém falando sobre alguma viagem, algum canto que foi, a gente não quer saber, né? Não quer conhecer também aquela localidade, aquela região, enfim, aquela cidade, aquele parque, aquele local? Pois é, do mesmo jeito, no relato de viagem, a gente vai
expressar para as pessoas, vamos repassar para elas as informações obtidas por nós, as experiências que vivenciamos naquele local que vamos descrever. Ok? É um assunto muito simples. Você vai, por exemplo, falar de uma cidade, você vai colocar os pontos turísticos que você visitou, você vai colocar a descrição dos locais. Por exemplo, você pode inclusive colocar: se você for para tal canto, é melhor que você vá de uma determinada forma. Você pode ir numa determinada época do ano porque é mais atrativo, é mais interessante, fica melhor para você passear pela cidade, para você perceber alguma coisa, para você vivenciar aquela experiência. Teria que ser entre os meses de agosto a dezembro, enfim. Você pode explicar para as pessoas a melhor maneira, o melhor momento, a melhor época, enfim, a melhor forma de vivenciar aquela experiência que você viveu. Então você vai passar para as pessoas todo esse conhecimento e as pessoas irão tomar também as suas próprias experiências daquele local. Gente, é um assunto bastante interessante porque você pode falar de diversas coisas que você vivenciou, de diversos locais que você foi, enfim, você vai relatar no texto. Pode ser também um relato oral, pode ser, por exemplo, você gravar um vídeo falando de uma viagem que você foi. Nós temos aí a internet facilitando a vida de muita gente. Nós podemos falar sobre a questão de que hoje muita gente é blogueiro, né? Tem canais no YouTube, perdão. Tem várias coisas aí que a gente pode obter, que a gente pode passar para as pessoas aquilo que vivenciamos. É interessante pegar aí o seu livro, que tem uma parte que vai dizer bem assim, ó. Neste capítulo conheceremos os textos que relatam aventuras, façanhas, perigos, emoções, experiências de vidas em qualquer viagem, tá bom? Seja numa cidadezinha do interior ou em uma volta ao mundo. Imagina aí como é interessante você fazer uma volta ao mundo. Que viagem show! Talvez uma viagem no transatlântico. Quem sabe? Ou uma viagem que você destaca pontos, escolhe pontos e você viaja para aqueles locais. É show de bola. Pois é. Isso é relato de viagem. Olha só, antigamente as pessoas já faziam isso. Pois é, as pessoas que viajavam, os navegantes, eles faziam relatos de viagem e olha só o que eles colocavam. Falar sobre as terras, quando encontravam joias, metais preciosos, eles descreviam rotas, descreviam as experiências que passaram, como é que foi, como chegar em tal lugar. Então eles falavam sobre isso. E hoje a gente também pode falar sobre essas coisas. Pode dizer como é tal cidade que a gente foi, quais são os pontos atrativos, os pontos turísticos, aquilo que tem de melhor, aquilo que você deveria evitar, a forma de você se vestir. Procura uma determinada roupa, porque vai facilitar para você, vai melhorar a tua experiência, vai ser algo bem melhor, bem mais atrativo. Então são essas coisas que você expressa no relato de viagem. Você transforma a sua experiência em algo atrativo para outras pessoas e faz com que outras pessoas queiram viajar para o mesmo local que você foi. Interessante, não é isso? Pois é. Então, em resumo, o nosso relato de viagem é o quê? São as amostras de experiências que obtivemos, que vivenciamos nos locais que fomos, tá bom? Então a gente viaja, a gente tem uma experiência em um determinado local e a gente vai passar para as pessoas a experiência que tivemos, a forma como vivenciamos essa experiência, os locais que fomos, enfim, se fomos para parque, se fomos para algum, por exemplo, um piquenique, uma aventura, um passeio na floresta, uma trilha, quem sabe, essas coisas, um zoológico que visitamos, tudo isso a gente relata no relato de viagem. Então, é isso que eu quero que você entenda, que o relato de viagem é para expressar justamente as experiências vivenciadas numa viagem, ok? Um texto, assim, belíssimo, bastante interessante, que você pode fazer. Lembra até que a gente fez isso logo no início, eu digo, vamos falar sobre relato de viagem. Eu acho que a gente, provavelmente foi até a primeira redação que fizemos, que eu coloquei lá uma imagem de um local no campo e pedi para vocês falarem sobre isso. Pronto, é exatamente isso. Coisas que vivenciamos,
experiências obtidas numa viagem. E é muito interessante. Por exemplo, eu tenho vários exemplos de viagens maravilhosas, de parques que eu fui. Por exemplo, o Manoa é show. Infelizmente fechou durante a pandemia, mas enfim, é um parque muito bom, muito interessante. Também, outro exemplo que eu posso falar, em Pipa tem trilhas para você caminhar, que é show, é muito interessante, muito bom mesmo. Outra viagem top, para Mossoró, eu fui com amigos, enfim, com o pessoal que eu considero minha família, a família do meu pastor, enfim. A gente foi pro Termas. É um hotel em Mossoró que tem águas termais, águas quentes. E é uma experiência maravilhosa. Relaxante, super relaxante. Eu cheguei a dormir em algumas dessas piscinas. Eu me deitei lá para relaxar e terminei dormindo, cochilando. É muito massa, muito interessante. Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo, vai relatando e vai vivenciando. Aliás, a gente vivencia e a gente relata para as pessoas, ok? Bom, eu quero passar para vocês o conteúdo de hoje. Nós vamos ter aí nossa atividade, tá bom? E eu quero que todos vocês façam a atividade e mandem para mim. Eu vou só colocar aqui para vocês nosso conteúdo de hoje, das aulas de hoje, das atividades de hoje, tá bom? Vamos fazer em duas partes. Temos no nosso livro de português e no livro de gênero. No livro de gênero vai ser das páginas 25 a 28, livro de gênero, tá ok? Já no livro de português, vamos pegar das páginas 115 a 116. É pouquinho, tá bom? 115 a 116, livro de gênero da 25 a 28. Então, ó, uma ótima semana e abençoada para todos vocês. Que vocês, se ainda não tiveram assim, uma viagem top, né? Que vocês possam ter futuramente, que vocês possam vivenciar esses momentos aí incríveis e possam desfrutar de uma experiência única, maravilhosa e, claro, relatar para as pessoas aquilo que você vivenciou. Então, faça a sua informação, passe o seu relato daquela experiência maravilhosa de viagem, saiba entreter as pessoas. Lembrando que a forma da gente escrever, isso vai refletir bastante na aceitação, na visibilidade do nosso texto, para que as pessoas queiram ler também. E é algo que a gente também conhece melhor a nós mesmos e que a gente faz com que as pessoas também nos conheçam melhor, porque a gente vai relatar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente vivenciou, a gente vai descrever o que aconteceu, contar como foi, falar sobre o que mais gostamos, falar das experiências, dos locais, dos valores, enfim, de tudo aquilo que a gente vivenciou, ok? Então, uma semana abençoada, maravilhosa para todo mundo. Até segunda-feira que vem. Lembrando da atividade, qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande no meu WhatsApp, mande no meu e-mail. Então não fiquem sem aprender, ok? Tchau, até a semana que vem.